Olá pessoal, todos curtindo o evento? Eu vou convidar agora para ficar conosco o Jackson Machado. Ele vai estar apresentando o conteúdo Soft Skills, o que são e como desenvolvê-las. Jackson, é com você, é um prazer ter você conosco. Uma ótima noite. Boa noite, Juarez. Muito obrigado pela palavra. É... Bom, vou iniciar aqui com vocês. Vou primeiro começar falando um pouco sobre mim. Tá? Então, me chamo Jackson, né? Sou coordenador de software na Engenharia Informática, sou mestrando na UDESC aqui em Santa Catarina. Também sou professor de desenvolvimento. Minha formação é um pouquinho diferenciada, sou formado em Direito, mas eu sou extremamente amante da tecnologia. Né? Então, eu trabalho aí há praticamente 10 anos com experiência em desenvolvimento de software. 8 deles foram focados basicamente em desenvolvimento RP, e atualmente eu sou atuante em desenvolvimento JavaScript e TypeScript. Tá? Sou full stack, amo e adoro a parte de gestão e a parte de desenvolvimento ágil. Sou pai do Bernardo e atualmente eu tenho quase ou nenhum tempo aí de vida disponível dentro aí dessa quantidade de atribuições que eu tenho aí durante o dia a dia, tá? O que eu vou falar para vocês hoje um pouco é sobre o que é soft skills, o que elas são, qual que é a importância delas dentro do mercado de trabalho. Vou falar um pouco sobre o cenário atual, tanto do pré-pandemia, pós-pandemia e pós-pandemia. Quais são as principais soft skills aí nesse cenário pós-pandemia em que a gente está vivendo, como que a gente pode desenvolvê-las, concluir um pouco sobre o assunto e vou abrir um espaço para perguntas. Tá? Primeiramente, pessoal, a gente precisa entender o que é soft skill. Tá? Então, a soft skill, na verdade, elas são habilidades que elas não são relacionadas a algo que a gente possa se certificar, algo materializado. Elas fazem parte ao comportamento humano. Então, elas são inerentes do comportamento humano. E, normalmente, elas vão estar relacionadas à própria área de atuação das pessoas e ao posto na qual aquela pessoa vai estar ocupando. Então, por exemplo, se eu sou um coordenador, se eu sou um gestor, eu preciso ter soft skills, eu preciso ter comportamentos e habilidades ligadas à gestão e inerentes a essa gestão. Tá? E a soft skill normalmente traz um benefício para a nossa vida pessoal. Então, quando a gente fala de comunicação, da forma de se portar, da forma como a gente vai se comunicar, a gente está falando de uma soft skill que ela não necessariamente vai ser utilizada somente no nosso posto de trabalho, mas sim também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tá? E um ponto que é muito importante da soft skill, que muitas vezes não é comentado, é que todo comportamento humano ele pode passar por uma mutabilidade. Por mais que este comportamento humano ele seja mais difícil, digamos assim, de sofrer uma mutação, de ser mutável, mas ele sim pode passar por uma mutabilidade. Principalmente a gente vê isso em cenários em que a gente é obrigado a fazer essa mutabilidade. Então a gente sabe que não é algo rígido da pessoa. Ela pode até ser inerente a um comportamento, a uma natureza daquela própria pessoa, mas a gente sabe que existe uma mutabilidade e as pessoas conseguem fazer uma mutabilidade do próprio comportamento. Tá? E a gente precisa entender a diferença da soft skill para a hard skill. Tá? Então a hard skill é aquilo que a gente faz, uma aprendizagem formal. A gente consegue sentar, estudar, ver vídeos, avaliar, ler livros. Já a soft skill, ela está ligada ao ensino subjetivo, onde a gente vai ter vivências práticas. A gente vai estar ligado a abordagens mais colaborativas, a mais a curiosidade, a criatividade. As hard skills são habilidades concretas. Então a gente consegue avaliar com certificações, a gente consegue avaliar com técnicas, com provas, com avaliações. Já as soft skills, elas são levantadas e feitas através de análises comportamentais, que vão trazer aí abordagens um pouco mais complexas do que simples avaliações de uma habilidade. Para ficar bem claro, tudo que a gente pode quantificar é hard skill. Então a gente consegue fazer uma quantificação, quantas certificações a pessoa tem, quantos testes ela foi aprovado. E tudo que for qualitativo, se a gente não conseguir tirar uma quantidade, mas sim extrair uma análise, aí sim é uma soft skill. A gente tem uma avaliação de uma soft skill. E a importância
de se ter uma análise de soft skills e de se ter essa aplicação em soft skill, tá? A gente consegue melhorar o desempenho nas entregas. Então, falando em questão de gestão de time, se a gente tiver profissionais que são mais assertivos, focados e motivados, a gente vai melhorar as entregas daquele time. Tá? E saber trabalhar as soft skills e melhorar as soft skills é uma forma que a gente tem aí de trazer um melhor engajamento para a nossa equipe, de trazer uma melhor assertividade dentro das equipes e profissionalmente também, né? A gente é um profissional muito mais engajado, muito mais assertivo, focado e motivado quando nós estamos desenvolvendo as nossas habilidades e fazendo aquilo que nos dá prazer e nós fazemos de uma forma muito mais com mais habilidade. Tá? Trazendo rapidamente uma pesquisa que o LinkedIn fez sobre justamente a importância dessas habilidades interpessoais, 92% dos recrutadores entendem que as soft skills hoje elas são tão ou mais importantes que as hard skills. Então a gente está num cenário em que somente ser técnico já não é mais suficiente. Ou pelo menos não é tão suficiente a ponto de garantir uma vaga, de garantir uma atividade. Tá? Então, saber as soft skills, em compreender no que a gente pode melhorar, é um dos pontos aí já trazido pelos próprios recrutadores. Tá? Então, vale aquela velha máxima, você é contratado pela habilidade técnica e demitido pela falta de habilidade interpessoal. Você até pode passar uma determinada contratação por conta de uma habilidade técnica. Agora, você não se mantém se você não tiver uma habilidade interpessoal, uma soft skill aí para manter essa sua vaga. E nós passamos, no nosso cenário atual, por 3 cenários de uma forma muito rápida. Nós estávamos num cenário pré-pandemia. Nós tínhamos uma rotina habitual, a maioria ia para o escritório, alguns já estavam em home office, mas era algo natural. Era muitos anos fazendo as mesmas coisas e nas mesmas rotinas. Era muito habitual, nós estávamos muito confortáveis, por assim se dizer, naquela nossa rotina, naquele nosso dia a dia. Surge então o nosso querido amigo coronavírus, né? Ele mudou completamente a nossa rotina e trouxe uma quebra de paradigma muito grande nas empresas atuais. Muitas das empresas não consideravam o trabalho remoto viável. Então a gente viu essas empresas sofrendo pelo ponto de ter que trabalhar remotamente. E a insegurança que a gente teve com esse 100% de trabalho remoto. E isso trouxe assim uma visão de mundo que a gente não tinha. Por quê? Entramos na pandemia, 100% do trabalho remoto, e a gente viu que isso deu certo. A gente quebrou um paradigma muito grande. Nós trouxemos uma visão muito diferente de mundo, onde a gente mostrou que trabalhar em casa trouxe mais motivação, trouxe mais horas de trabalho, mais engajamento, uma melhoria da saúde dos profissionais, tirando o que trouxe a pandemia em si, mas essa parte comportamental melhorou muito. Tá? E aí a gente vive num momento em pós-pandemia, onde a gente está ainda com níveis muito altos de exposição, mas a população está, de certa forma, se vacinando. A gente sabe que existem algumas restrições, a gente sabe que existem ainda algumas implicações com relação a isso, mas nós conseguimos agora já ver uma luz no fim do túnel. Então, vendo essa luz no fim do túnel, a gente já pode pensar em um modelo pós-pandêmico. E tudo leva a crer, ou seja, todos os indicativos nos trazem que esse modelo pós-pandêmico é um modelo híbrido. Né? E o que seria esse modelo de trabalho híbrido? Trazendo uma outra pesquisa do LinkedIn, tá? Com cerca de 1.000 profissionais, eles mostram que 43% dos brasileiros preferem o modelo híbrido. E 27% esperam voltar integralmente ao escritório. Ou seja, a gente sabe que as pessoas querem voltar, de certa forma, aos escritórios. Talvez não em sua totalidade, mas, de certa forma, trabalhando uma parte no escritório e uma parte em casa. Tá? E o modelo híbrido é justamente isso. Tá? Você comportar vários elementos em uma composição. Então, trabalhar um pouco em casa, trabalhar um pouco remoto, é uma realidade. Hoje é algo que as empresas já pensam em aplicar e muitas delas já aplicam. Né? E isso vai trazer para a gente uma mudança no dinamismo e das interações sociais que a gente não teve até agora.
Porque nós tivemos um modelo em que a grande maioria estava no 100% presencial, nós tivemos um modelo em que as empresas agora estão no 100% remoto, e agora a gente vai viver um outro modelo, em um curtíssimo espaço de tempo. O que antes a gente demandava muito tempo para se adaptar, para se acostumar, agora a gente está tendo um dinamismo muito grande. Tá? E as interações sociais, obviamente, vão ter que mudar. Uma coisa é nós termos o trabalho 100% presencial, onde todos os times estão lá presencialmente no escritório, trabalhando e discutindo e dialogando. Outra coisa é a gente trabalhar com 100% remoto, onde a gente se acostuma a trabalhar com ferramentas remotas, com ferramentas de videoconferência, até como nós aqui estamos fazendo aí na Latinoware. Outro fato é nós termos parte da equipe remota, parte da equipe presencial. Tá? Então isso vai trazer um outro dinamismo que vai trazer outras implicações em que a gente vai ter que se adaptar de uma outra forma. Bom, se nós temos uma mudança desse comportamento, então quais são as principais soft skills que vão depender da gente nesse novo comportamento? Acho que uma das principais soft skills é a inteligência emocional. Nós precisamos aprender a saber lidar com as nossas próprias emoções. É muito difícil, eu acho que é muito complexo, é uma das mais complexas a gente saber lidar com as nossas próprias emoções. Muitas vezes a gente não conhece as nossas próprias emoções e a gente não sabe nem como lidar com elas. E se a gente tem obstáculos a serem superados, se a gente precisar de tranquilidade, serenidade para passar pelo dia a dia, a gente tem que saber lidar com essas nossas emoções. E não somente isso, é compreender o que essas emoções trazem de dificuldades para a gente e saber como a gente pode superar essas dificuldades. Porque lidar com as emoções é uma coisa, somente controlar as emoções é uma coisa. Agora, ter obstáculos a serem superados e lidar com as próprias emoções neste meio do caminho é o maior desafio. Então, a gente fazer com que isso se torne algo normal, até porque a gente vai ter momentos de insegurança muito maior daqui para frente, é algo que vai ser bem exigido dos profissionais e é algo que a gente vai ter uma exigência um pouco maior dos profissionais daqui para frente. A adaptabilidade. Eu acho que a palavra da pandemia é adaptabilidade. A gente precisa aprender a se adaptar. Né? Então, a gente vai ter um manejo profissional conforme o ambiente da empresa. Se a empresa está no modelo híbrido, a gente vai ter que saber quando ir para o escritório, quando vir do escritório, quando ficar em casa, quando fazer uma reunião remota, quando fazer uma reunião presencial. São coisas que a gente vai ter que aprender a lidar de uma forma muito rápida. E a gente não é acostumado, a gente não se acostumou a fazer isso. Tá? Então, se adaptar conforme o ambiente é algo que vai ser necessário. Então, como a gente vai se comportar frente a essas mudanças, não ter tanta resistência e ser mais adaptável a essas mudanças, vai ser um caminho muito prudente nessa volta para o escritório, porque a gente não tem a resposta para a pergunta de como será o retorno ao escritório. Algumas empresas estão começando agora, a gente está vendo, mas a gente não tem uma assertividade ainda dessa resposta. Vai ser positivo, vai ser negativo, vai trazer mais implicações, vai trazer menos implicações, a gente não sabe. Então, esse cenário de inconstância, esse cenário que é complexo, é algo que a gente vai ver mais para frente. E saber se adaptar, saber se posicionar e mostrar que o dia a dia, que a gente consegue lidar com esse dia a dia, vai ser algo extremamente importante. Outro ponto, empatia. Tá? A empatia ela é fundamental para que a gente consiga viver em sociedade. E o que é a empatia? É nós sabermos nos colocar na posição de um terceiro. Entender quais são as emoções que ele está sentindo, qual que é o dia a dia dele, quais são os obstáculos, quais são as dificuldades e o que ele pode fazer para superar aquilo. Tá? Essa é uma habilidade que ela é essencial na gestão de pessoas e em papéis de liderança. Só que a partir de agora, além dos papéis de liderança, os demais papéis também terão que ser muito empáticos. Principalmente para entender situações que vão ser cotidianas, como, por exemplo, não poderei ir no escritório hoje. É essencial que, se existir algo a ser marcado para ser feito no escritório, a gente precisa ter uma saída de contorno para fazer no remoto.
E é entender que esta dinamicidade será necessária. E se colocar no lugar do outro e falar, poxa, o que aconteceu? O que aquela pessoa está vivendo e como eu posso auxiliar aquela pessoa? Tá? E vai ser fundamental para a gente compreender, principalmente no início, essa adaptação. Quando a gente precisar se adaptar, todo mundo começar a voltar, a gente tiver essas dificuldades, a gente precisa ser muito empático. A gente precisa muito se colocar no lugar dos outros para conseguir ter uma noção do que está acontecendo e uma noção do todo. Outro papel é a colaboração. Tá? A colaboração nada mais é do que o trabalho em conjunto em prol de um objetivo em comum. Para que a gente crie grupos de alto rendimento, a gente precisa ter grupos extremamente colaborativos. E a gente vai ter uma dificuldade muito grande no começo, que é a colaboração à distância e presencial. Então a gente tem que entender que o colaborador não é mais somente aquele do presencial, se nós estivermos trabalhando no modelo híbrido. Existem os colaboradores que estão à distância, e a gente não pode excluir eles. E quando a gente exclui eles, a gente não está colaborando com o ambiente, a gente não está colaborando com o todo, a gente não está colocando todo mundo em prol do mesmo objetivo. Nós precisamos fazer com que essa colaboração ela seja mútua, independente do espaço de trabalho que exista, independente do espaço de trabalho onde estarão inseridas essas pessoas. Lidar com essa distância, com essa diferença de ambiente, para que todos colaborem juntos e da mesma forma, vai ser um dos pontos cruciais também na volta a esse ambiente presencial. Um outro ponto fundamental, organização e planejamento. Quando a gente se organiza, a gente poupa tempo. Tá? Então a gente é muito mais eficiente quando a gente faz as coisas de maneira organizada. E a gente possui menos falha do nosso dia a dia. Quando nós sabemos a nossa rotina, quando nós entendemos o que nós precisamos fazer e nós conseguimos nos organizar, nós somos muito mais assertivos. E principalmente nesse remanejamento do espaço físico, a organização vai ser fundamental. Porque se eu não conseguir organizar o meu espaço físico em casa e no trabalho, vão acontecer situações das como: eu esqueci aquilo no trabalho, então eu tenho que sair, voltar lá e buscar aquilo. Eu esqueci aquilo em casa, vou ter que sair, voltar, buscar, e isso vai atrasar o dia a dia, isso vai trazer falhas para o seu dia a dia, você não vai conseguir se organizar, a sua gestão de tempo vai ficar completamente caótica, então a gente precisa se organizar. E principalmente fazer o planejamento do que a gente vai fazer no remoto e o planejamento do que a gente vai fazer no presencial. Se for um modelo de trabalho híbrido, é essencial que a gente faça esse planejamento para que as tarefas que sejam feitas de maneira presencial consigam extrair o máximo do fato de você estar presencialmente e as que sejam feitas de trabalho remoto consigam extrair o máximo do que você consiga fazer no trabalho remoto. Tá? Um outro ponto, resiliência. Tá? A resiliência ela pode ser fundamentada na saída da zona de conforto. Como a gente consegue se recuperar de uma determinada adversidade. E assim, a gente viveu uma adversidade muito grande. Tá? Então a gente vai continuar tendo uma adversidade. A gente vai ter mudanças radicais de rotina ainda. A gente não sabe o que vai vir no pós-pandemia. Pode acontecer outra coisa. Então a gente ter resiliência, saber controlar as nossas emoções com a inteligência emocional e saber se recuperar após uma nova adversidade vai ser muito bem visto. E vai mostrar o quão bom profissionais nós somos frente a essas adversidades. Né? Então a gente viu aí que o momento pandêmico nos trouxe essa necessidade e vai ser algo que vai acontecer e vai ser trazido aí no momento pós-pandêmico também. E principalmente a comunicação, tá? Comunicação ela é fundamental, tanto no presencial quanto no remoto, sempre foi e sempre será. Saber e ter a habilidade de dialogar é essencial para o trabalho em conjunto, para um trabalho em sociedade. E principalmente nós precisamos compreender qual é a melhor forma de se comunicar com uma pessoa. Né? É um e-mail, é WhatsApp, é Telegram, é SMS, uma carta, enfim que seja. Qual é a melhor forma onde a gente consiga se comunicar com uma determinada pessoa? Saber diferenciar nisso nas pessoas é fundamental na comunicação, porque a gente vai conseguir ter uma comunicação muito mais assertiva e muito mais direta com aquela pessoa. Tá? E principalmente quando a gente vai ter essa pluralidade de ambiente. Vamos ter muitos ambientes, a gente vai ter o presencial, a gente vai ter o remoto, enfim, a gente vai ter muitos ambientes e saber
se comunicar dentro desses vários ambientes vai ser fundamental para a gente conseguir manter esses benefícios, para a gente conseguir manter essa comunicação assertiva. A gente tem várias outras soft skills, tá, gente? Eu trouxe aqui as principais, que são as faladas, que serão as mais necessárias no pós-pandemia, tá? A gente pode citar o pensamento analítico, liderança, agilidade, otimismo, coragem, resolução de conflitos, entre outras, tá? Não que elas sejam menos essenciais que as demais, elas também são necessárias. Porém, no pós-pandemia, eu entendo que as que eu apresentei anteriormente vão ser as mais exigidas dos profissionais. Bom, não adianta a gente falar só o que é a soft skill, quais são elas, né? A gente precisa ter um norte de como a gente vai conseguir desenvolver essas soft skills. Eu trouxe 5 passos para vocês que eu entendo que eles podem auxiliar nesse desenvolvimento dessas soft skills. O primeiro deles é inicie o seu autoconhecimento. Compreenda o que você possui de melhor, mas também tente entender o que você precisa melhorar. Com essa forma, a gente vai conseguir entender o que a gente pode maximizar, que é o que a gente consegue entregar de melhor, e o que a gente vai demandar mais tempo para se desenvolver. Se a gente nem souber por onde começar, ou nem souber o que a gente tem de melhor, a gente não vai conseguir saber o que a gente precisa contornar, o que a gente precisa melhorar. Então a gente precisa, primeiramente, se autoconhecer. O autoconhecimento é muito importante. Todo movimento de mudança de soft skill só depende de uma pessoa, você mesmo. Tá? Não tem curso, não tem palestra, não tem nada que vai por si só mudar um comportamento. Como eu comentei, o comportamento ele é mutável. Sim, ele é muito mutável, mas ele precisa de esforço e dedicação. Porque são características inerentes a cada indivíduo. E cada indivíduo vai ter sua dificuldade particular. Vocês podem procurar profissionais que auxiliem nessa transação. Conversar com alguém que já passou por uma situação parecida é muito importante. Você vai entender as dificuldades que eles tiveram e vai aprender com as lições que eles aprenderam. O caminho vai ser diferente. Entender que esse caminho é diferente é importante. Mas você pode aprender com erros que ele teve e que você vai ter no decorrer da sua própria melhoria. Submeta-se às situações. Eu acho que é o movimento mais difícil. Se colocar nas situações para que você consiga se desenvolver é essencial. Lembrem, as soft skills são práticas, elas são analíticas. A gente não consegue criar um certificado, a gente não consegue fazer uma certificação, a gente precisa fazer. Incentivar o nosso cérebro a fazer isso. E não é para você se intimidar com isso. A gente precisa entender o que essa situação vai trazer com a gente. E realizar uma imersão nessa nova realidade ajuda com esse desenvolvimento. E sim, procure se aprimorar com cursos, livros e palestras. Participe de atividades que incentivem essa mudança. Se coloque nessas atividades e se utilize dessas atividades para ser o seu ponto focal de submissão. Porque a partir desse momento você não se coloca em situações desconfortáveis no dia a dia, mas sim em um ambiente controlado onde você pode praticar isso e vai ter essa prática muito mais assertiva. Tá? E profissionais, obviamente, que vão direcionar melhor essa sua melhoria. Enfim, soft skills, lembrem-se, são habilidades e competências comportamentais e socioemocionais. Os cenários de pandemia nos trouxeram essa dinamicidade dessas soft skills. E falar de adaptabilidade, inteligência emocional, são situações em que a gente vai ser utilizado no dia a dia. Resiliência, a gente viu agora, na pandemia. E saber que esse comportamento a gente consegue mudar, por mais difícil que seja, já é um bom começo. Tá? E traçar esse caminho, trilhar esse caminho para compreender e melhorar o dia a dia é essencial. Tá? É um benefício muito importante que a gente vai ter com relação às soft skills. Bom, eu deixo o espaço para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Fico à disposição aí para responder essas perguntas, tá? E, no mais, agradeço os apoiadores e participantes aí pelo tempo dedicado e pela confiança aí para mim nessa tarefa.